Muitas crianças ainda no campo. Vamos confirmar as escalações do Grêmio do Corinthians, começando pela escalação do Grêmio, que tem Zinho. O Grêmio escalado com número 1, Danley, 3, Marinho, 4, Mauro Galvão, 5, Anderson Polga, 2, Anderson Lima, 7, Tinga, 8, Eduardo Costa, 11, Zinho, 6, Rubens Cardoso, 9, Varley, 10, Luiz Mário, técnico Tite. O Corinthians escalado, Bruno Voloch. Pois não, Maurício, o goleiro 1, Rogério 2, Scheidt 3, João Carlos 4, Kleber 6, Otacílio 5, André Luiz 8, Marcelinho 7, Ricardinho 11, Everton 9, Miller 10. O técnico Vanderlei vai falar agora no microfone do Sport TV. Quem vive, na sua opinião, Vanderlei, hoje um melhor momento, o Corinthians ou o Grêmio? As duas grandes equipes com estilos diferentes, mas são duas grandes equipes. O árbitro da partida é Márcio Rezende de Freitas. Ele confere os últimos detalhes. Auxiliares Jorge Paulo Oliveira e Aristeu Tavares. Saída do Grêmio no primeiro tempo. Copa do Brasil 2001. São 2 jogos. O primeiro aqui em Porto Alegre, o segundo em São Paulo. 180 minutos para que a gente conheça o campeão da Copa do Brasil. Saída do Grêmio. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. 4 horas no ar. Todos os detalhes antes, durante e depois dos jogos. Rubens Cardoso. Sai o primeiro cruzamento para a área, fechado demais. Tiro de meta para Maurício. Aí o experiente goleiro Maurício. Jogou no Novo Horizontino, Ponte Preta, Santos, Paysandu e Portuguesa. O torcedor do Grêmio já vai à reposição de jogo do Corinthians de Marcelinho. Nas semifinais, o Corinthians eliminou a Ponte Preta. O Grêmio bateu o Coritiba. André. Everton pediu na esquerda. Chega a marcação tripla em cima dele. Cerdeira, o Tinga deslocou o Everton com o braço? Não, para mim jogada normal. Foram 3 jogadores no Grêmio ali. No abafa, né? Essa marcação aí cerrada que o Grêmio continua... Está sempre fazendo, né? Principalmente nos jogos no seu estado. E não houve nada, jogada normal. Tiro de meta para o experiente Danley. 0 Grêmio, 0 Corinthians. Everton raspa de cabeça, Ricardinho. De novo Everton. Perdeu o domínio da bola. Marinho faz a proteção. Girou bonito, a torcida gostou. Tinga. Ano passado o Tinga esteve no Botafogo do Rio. Anderson Lima. A sobra do Corinthians, Marcelinho tocando de primeira. Otacílio. Distribuindo o jogo na esquerda para Kleber. Ricardinho. Kleber pediu a devolução. Ricardinho tentou o drible. A bola tocou no Tinga, ficou com o Ricardinho. Ótima bola para o Kleber, com espaço. Everton espera o cruzamento. Miller fica na entrada da grande área. A bola desviou e fica com o Danley, que chegou antes do Marcelinho. Ficou caído o Marinho, Luiz. A bola foi chutada para fora. Aí está Marinho. O juiz permite a entrada do departamento médico do Grêmio. E aqui no banco, o técnico Tite veio aqui agora há pouco e pediu para o Alex Xavier iniciar aqui o trabalho de aquecimento. Está bastante preocupado ali, já está conversando inclusive com o preparador físico aqui, Paulo Paixão. Preocupa ali o quadro do Marinho. Marinho disputou 83 jogos pelo Grêmio e marcou 4 gols. Ele tomou uma bolada aí onde não devia tomar, só isso. Quase 3 minutos, primeiro tempo. E o Vanderlei aproveita que o jogo está paralisado e faz uma conversa ali reservada com o lateral esquerdo Kleber, onde o André Luiz e o Ricardinho também escutaram as orientações do Vanderlei. Bola foi gentilmente devolvida pelo Ricardinho para o time do Grêmio. Torcedor do Corinthians empolgado. Muitos torcedores vieram de São Paulo. 0 para o Grêmio, 0 para o Corinthians. Nos últimos 5 anos, Guga venceu 3 vezes o Aberto da França. Torcida do Grêmio não dá trégua. Vai a saída de jogo do Corinthians. Claro, o impedimento. O Grêmio levou vantagem, sai jogando. Varley deixou passar bonito, veio bem a cobertura. Scheidt. Este é Kleber. O Grêmio aperta a saída de jogo do Corinthians. Luiz Mário deu duro no Kleber. André Luiz. Scheidt. Marcação bem feita, mas o Corinthians saiu jogando com grande personalidade. Otacílio errou o passe. Este é Rogério.
De novo o Tacílio, Rogério. Ricardinho. Escapou da marcação do Marinho. Passou também pelo Eduardo Costa. Aí você vê o Eduardo Costa, quando temos quase 5 minutos no primeiro tempo. Ricardinho. Anderson Polga fez a deixada. Está jogando o Grêmio. Condição legal. Varley domina, cai. A sobra é do Grêmio, a sobra é de Zinho. Cruzamento do Rubens Cardoso, toque para trás, recuo involuntário, mas de qualquer maneira o Maurício chutou para frente. Polga. Tinga. Tentando Eduardo Costa. De novo Polga. Bonita jogada do Rubens Cardoso, com personalidade e com categoria. Faz o cruzamento, toque de cabeça, Luiz Mário para fora. Excelente a jogada, Luiz. Muito bem executada. A gente vai reparar, mas não deu pra gente reparar. O Luiz Mário, ele fez um X, né, como a gente chama, dos dois homens de frente. Ele saiu do segundo pau pro primeiro, enquanto o Varley, que estava no primeiro, sai pro segundo. Assim você confunde a marcação. E ele conseguiu levar vantagem. Se essa bola vai dentro, um abraço, não tinha jeito. Quase 6 minutos, primeiro tempo, 0-0, Grêmio e Corinthians. Primeiro jogo das finais da Copa do Brasil que você acompanha no Sport TV, o canal campeão. Anderson Lima ganhou na boa. Ele pede a devolução atrás. Luiz Mário, passe do Luiz Mário ainda é do Corinthians. Isso dá um gosto especial para o Luiz Mário disputar essa partida, Júnior? É uma oportunidade que ele tem de mostrar que tem condições também de jogar no Corinthians, como já jogou em outras oportunidades, né? Ficou sem muita chance em função das contratações que o Corinthians fez. Grêmio e Corinthians já se enfrentaram 55 vezes, com 20 vitórias do Grêmio, 21 vitórias do Corinthians, acontecendo 14 empates. O Corinthians já fez 66 gols no Grêmio, o Grêmio já fez 66 gols no Corinthians. Marcelinho, bom toque de primeira. Kleber domina, faz a devolução para o Marcelinho, adiantou demais. Houve a trombada e o escanteio. Marcelinho é um especialista em bolas paradas, sempre cobra de forma muito perigosa faltas e escanteios. E os dois zagueiros do Corinthians vão para a área, o Scheidt já fez um na competição. Detalhes do Corinthians com Bruno Voloche, as notícias do Grêmio você acompanha com Luciano Calheiros. Marcelinho batendo o escanteio para o Corinthians, bola fechada, muito mais para o Danley. Com tranquilidade o goleiro defendeu na pequena área. Tentou uma reposição veloz. Sai jogando o Grêmio no contra-ataque. Polga errou o passe para o Luiz Mário. Mas houve a falta. Falta para cartão, Cerdeira. Falta para cartão, uma jogada em velocidade. O ataque por trás. Falta bem marcada e o cartão bem aplicado. André perdeu. Passe do André do Tenerife da Espanha. Luiz Mário em velocidade. Varley pede no meio. Luiz Mário. André veio por trás. E aí, Cerdeira, houve essa falta? Ela me pareceu uma cavada. Porque eu estava em velocidade e não vi toque nenhum do André, no jogador do Grêmio. Não vi. Ele não deu. Luiz, na verdade ele marcou pro Corinthians e olha, deu uma bronca ali no Luiz Mário. Falou que se ele continuar encenando ali vai receber o cartão. Luiz Mário falou nitidamente, ele chutou o meu pé. Tiro de meta para Maurício. Mas realmente não deu para perceber não. Para mim não foi tocado e realmente encenou. Impedimento marcado. Agora na beira do gramado, você pode ver, Luiz, o Vanderlei chamava a atenção do André, dizendo para ele, ali não, driblar ali não. E aí, Cerdeira, não tava não, hein? É o detalhe, né? Que realmente é impressionante, né? Realmente a bola em movimento, quer dizer, é muito difícil para o assistente. E realmente no momento do lançamento ele estava na linha do zagueiro. Marinho. Miller chega na marcação. 0 Grêmio, 0 Corinthians. Primeiro tempo, 14 minutos. Falta marcada contra o time do Tite.
São 4 horas no ar com comentários de Júnior, de Cerdeira. Todos os detalhes desse primeiro jogo da final da Copa do Brasil para você. Falta marcada a favor do Grêmio. Essa daí é uma característica do Miller, né? Ele se encosta no zagueiro, segura a camisa. E o árbitro percebeu e marcou. Falta do Otacíliozinho, queria um cartão para o jogador do Corinthians. Sport TV, o canal campeão. Eduardo Costa pela direita, acabou desarmado. Chegamos a 15 minutos no primeiro tempo. Marcelinho. Vai para Ricardinho. Bola para o Zinho, na verdade. Tinga. Zinho. Marinho pediu. Prendeu o Zinho. Tem espaço o Rubens Cardoso. Ele é um jogador perigoso quando apoia. Varley na tabela. Se levantou. Se reequilibrou. Falta. Houve a falta. O Tite vai à loucura, Cerdeira. Houve a falta, o Márcio estava muito próximo ali ao lance e acabou não marcando, esperou uma vantagem. Ele poderia ter retrocedido e marcado a falta. Errou o Márcio. De novo o lance, o Varley foi chutado nitidamente pelo João Carlos. Mauro Galvão. Eduardo Costa. Anderson Lima. Eduardo Costa na jogada de ultrapassagem pela direita. Girou, conseguiu o cruzamento para a entrada da grande área. Zinho domina, cai. Falta. Derrubado Zinho. Falta muito perigosa a favor do Grêmio. De novo, a falta do Otacílio no Zinho. Falta muito perigosa a favor do Grêmio. Anderson batendo a falta. Maurício foi buscar. Linda defesa do goleiro do Corinthians. Para você curtir de novo aqui no Sport TV. Grande defesa, né? Até porque ele estava encoberto, né? Ele fez o correto, ele esperou a batida, ele não tentou adivinhar a batida. Porque se ele dá um passo para o lado, já não daria mais para voltar. Escanteio para o Grêmio, 0 Corinthians. Sai o cruzamento, a bola passa pelo Varley. Marcelinho escorou. Impedimento marcado, Tinga veio de trás. Ele deu um jogo perigoso. Isso, exatamente. Ele deu um jogo perigoso, apesar de que existia um jogador na posição. O Jorge Paulo levantou o bastão, mas o Márcio assinalou, foi um jogo perigoso. Os jogadores que estavam voltando não estavam participando da jogada. Isso, exatamente. O Márcio é que marcou o jogo perigoso, realmente. Este é Kleber. Jogador revelado pelo Corinthians. Scheidt foi revelado pelo Grêmio, esteve no Celtic da Escócia. Ricardinho. Tentou passar por 2. Tinga com categoria. Tirou o Kleber. Bom toque no meio. Varley. Daí para Luiz Mário. O ataque do Grêmio é perigoso. Luiz Mário no mano a mano. Houve o desvio. Tinga acredita na jogada. Perde o domínio. Tiro de meta apenas para Maurício. Ricardinho com espaço. Pediu. Scheidt vem com a bola dominada. Toque para o Marcelinho. A bola subiu e quase não saiu do lugar. Marcelinho disse que foi empurrado pelo Marinho. Agora sim, mais um chutão para frente. Dessa vez a bola foi para frente. Sport TV, o canal campeão. Lançamento para o Everton, que não teve domínio. Mauro. Paulo César Tinga. Zinho. Tinga. Luiz Mário pediu uma falta, ela foi marcada. Miller briga pela posse de bola, ganha Rubens Cardoso. Otacílio protege. Rogério. De novo Otacílio. Scheidt. João Carlos e Scheidt foram convocados por Vanderlei quando Vanderlei Luxemburgo era técnico da seleção brasileira. Ricardinho. João Carlos era jogador do Cruzeiro e Scheidt do Grêmio. Luiz Mário perdeu. Mas houve a falta. Não houve não. Tem um torcedor apitando aqui embaixo da cabine. Exatamente. Chutamos um apito aqui, claramente. Miller, na linha de fundo, pela esquerda. Bom toque. André fez a deixada, ninguém apareceu no meio. Lembrou o gol da semifinal, de certa forma, o gol da semifinal do Ricardinho, quando o Marcelinho fez a deixada e o Ricardinho pegou da entrada da área. Só que dessa vez não apareceu ninguém.
Anderson Polga. Paulo César Tinga. Passou bem pelo Otacílio. Esse é Scheidt. Kleber. Mauro Galvão vem fazer a cobertura. De futebol profissional, o Mauro tem 3 anos a mais que o Everton de idade. Marcelinho arriscando a bomba de fora, ouviu o desvio. Gol! É do Corinthians! Marcelinho! Arriscando o chute de fora da grande área. Houve o desvio que traiu Darley. Marcelinho faz 1 para o Corinthians, 0 para o Grêmio Júnior. E o Darley estava na jogada, né? O Marinho botou a cabeça ali, não teve chance nenhuma, né? Marcelinho, um chute até certo ponto despretensioso, porque estava muito longe, né? Seria uma fácil defesa para o Darley. O jogo estava equilibrado. Você vê um pequeno detalhe, né, que fez com que o Corinthians saísse com essa vantagem. E o Corinthians sabe ir muito bem jogar com uma vantagem, né? O jogo estava muito equilibrado, com as defesas levando sempre vantagem sobre os ataques, porque ninguém estava arriscando muito. As duas equipes estavam atacando no máximo com 4 jogadores, né? Com isso estavam as defesas sempre levando vantagem. Agora o jogo pode se modificar, até mesmo porque o Grêmio vai ter que sair um pouco mais, vai ter que levar um pouco mais de homens ao ataque. E o Corinthians, naturalmente, vai jogar em cima de um contra-ataque na velocidade do Everton. Bruno Voloch. E o time do Corinthians, Luiz, continua mantendo a sua média de fazer pelo menos um gol sempre que joga fora de casa. Marcou isso com o Marcelinho. O 6º gol dele na competição, passa a ser o artilheiro do time ao lado do Everton. 17º gol dele na temporada 2001. Zinho domina, puxa para o meio, chama a falta foi marcada. Luciano Calheiros. Olha, depois do gol, o Tite procurou incentivar os jogadores ali, passou a mesma orientação para o Eduardo Costa e também para o Marinho. Ele quer que essa bola de trás chegue mais rápido ao Luiz Mário aqui pelo lado direito de ataque. Corinthians, evidentemente, o Vanderlei diz que veio a Porto Alegre para conseguir a vitória, mas marcar um gol fora na Copa do Brasil é sempre fundamental, sempre muito importante. Porque com 2 resultados iguais, esse gol fora de casa, naturalmente, te dá vantagem, né? O Grêmio cometeu 7 faltas, o Corinthians 12. Esta é a 3ª falta a favor do Grêmio na entrada da grande área do Maurício. E dali o Anderson Lima é especialista. Bom momento para o Grêmio. Grêmio buscando o empate. 1 para o Corinthians, gol de Marcelinho, 0 para o Grêmio. Anderson mal. Tiro de meta para Maurício. Você está no Sport TV, o canal campeão. Júnior, você espera agora, depois do gol, o Grêmio partindo com mais jogadores para o ataque? Vai ter que fazer, vai, Luiz. Rubens Cardoso optou pela jogada individual, faz o cruzamento, a bola não chega no Luiz Mário. Naturalmente vai ter que colocar mais gente na frente do que vinha fazendo até o momento do gol do Corinthians, né? Mas eu não acredito que o Grêmio vai se desorganizar, até porque essa é uma característica do Tite, que é um treinador que dá muita ênfase à parte tática, né? As suas equipes são sempre bem arrumadas. Varley bateu, Maurício, a bola desviou no João Carlos, Maurício estava atento. Volta a se destacar o goleiro corintiano, reveja, o Varley gira, chuta, a bola toca no João Carlos. Maurício fez a defesa. Grita o torcedor do Grêmio, empurra o time. Olímpico praticamente lotado. Cobrança de escanteio para o Grêmio. Bola não chegou no Marinho. Polga. Zinho. Marinho se apresentou para a tabela. Zinho optou pela jogada individual. Se atrapalhou, a bola é do Corinthians. E Luiz, curiosamente, o gol que o Marcelinho fez aqui hoje no Olímpico foi do mesmo lado que ele fez um dos gols mais importantes da carreira com a camisa do Corinthians na decisão da Copa do Brasil contra o próprio Grêmio. Detalhes do Corinthians com Bruno Voloch. Luciano Calheiros, como é que tá o Tite?
Agora está bem mais tranquilo. Passou a mesma orientação agora para o Anderson. Quero uma maior aproximação com o Luiz Mário aqui pelo lado direito. A jogada é aqui pelo lado direito, o Tite está querendo. Anderson Lima. Luiz Mário. Jogador perigoso, habilidoso. O Anderson fez o cruzamento. Eduardo Costa desviou de cabeça. A sobra é de Paulo César Tinga. Ele perde o domínio. A torcida não gosta. Eduardo Costa. Anderson Lima. Com espaço, Eduardo domina para o Grêmio. Faz o cruzamento. Varley não chegou na bola. Ela passou sobre a cabeça de Varley. André Luiz solta a bomba de fora. Estava pressionado na hora do chute e ganhou o escanteio. Luiz Mário entrou por baixo. Quase que o Luiz Mário fez a falta. Aliás, ele foi quem recebeu mais faltas no primeiro tempo. Sofreu 6 faltas em todo o primeiro tempo. O camisa 10 do Grêmio. Agora interessante, Luiz, aqui é uma decisão, né? Um jogo difícil, um jogo importante, um jogo bem disputado, mas com lealdade, né? Os jogadores estão realmente jogando sem aquele bola. nervosismo característico, né? Exatamente. Marcelinho fazendo o cruzamento. A cabeçada para fora. Lance perigoso. Tiro de meta para Danley. Cabeçada do João Carlos. Você está revendo. E o detalhe é que o Márcio vai crescer 1 minuto. Danley. Tá aí 1 minuto. Varley subiu. João Carlos ganhou no alto. Polga. Tinga. Apagado no primeiro tempo, Tinga. Bom lançamento à frente. Tentativa do Luiz Mário. A sobra de Anderson Lima. E a falta do Luiz Mário agora no Scheid. Chegou atrasado Luiz Mário. E acabou derrubando o jogador do Corinthians. A falta bem marcada e o Jorge Paulo também, que é o assistente, estava a 3 metros do lance, também assinalou. Impedimento do ataque do Corinthians. Também bem marcado pelo Aristeu Tavares. Bruno, como é que tá o Vanderlei? Tranquilo? Pedindo o encerramento do primeiro tempo, Luiz. Já berrou várias vezes pro Márcio dizendo acabou, acabou. E Luciano, e o Tite? Olha, com o time ele tá tranquilo. Agora com o Márcio Rezende está bastante irritado o técnico do Grêmio. Rubens Cardoso na jogada individual. Botou na frente, ganhou, conseguiu o cruzamento. Agora o Rubens pede ali o pênalti, o Zinho cerca, usa toda a sua experiência. Diz que o Rubens foi puxado pela camisa. Vamos rever com atenção. Passou pelo Rogério. E aí, Cerdeira? Mas jogada normal, os dois estão disputando, né? Já até o tipo da jogada que nenhum vai dar o pênalti, porque é uma disputa de bola. Não adianta, um não vai desistir da jogada, o outro também não. Estão disputando a bola e o árbitro muito próximo ao lance. Mas tem juiz que dá. Nós vimos no Boca e Palmeiras, né? Mas aquele juiz é paraguaio, né? Falsificado. Conseguiu ver um pênalti que só ele viu, do Alexandre. Aquele pênalti foi ridículo, até porque o jogador do Palmeiras, muito antes, né, de tocar no jogador do Boca, ele abriu os braços, né, mostrando claramente que não havia nenhuma intenção de tocar no jogador. Fim de primeiro tempo aqui no Olímpico. 0 para o Grêmio, 1 para o Corinthians. Vamos para o segundo tempo, de 0 para o Grêmio, 1 para o Corinthians. Começam as emoções da segunda etapa. Saída do Corinthians no segundo tempo. Bruno Valoche. Nenhuma alteração, Luiz, no time do Corinthians para o segundo tempo. O Grêmio é a mesma equipe também, Luiz. Bonito giro do Zinho. Vem o Grêmio para o primeiro ataque da segunda etapa. Rubens Cardoso. No mano a mano com o Rogério. Faz o cruzamento. Fechado. Scheid tira de cabeça. Rogério ganha para o Corinthians. E a falta cometida pelo Rubens Cardoso. Todas as emoções da Copa do Brasil para você. Os assinantes do GNT em Portugal acompanham a transmissão do Sport TV de Grêmio e Corinthians. Tinga perdeu no alto. Este é Kleber. Boa devolução para o Miller. Aberto na esquerda. Everton espera o cruzamento. Bola na entrada da grande área. Tirando o Tinga. Luiz Mário domina para o Grêmio. Gira bem. Gira com habilidade. Chama a falta. Mais uma falta no Luiz Mário. E outro cartão amarelo. Está fora da decisão André Luiz.
É um cartão amarelo bem aplicado. O Luiz Mário mais uma vez ganhou na velocidade e o André não teve outro recurso, fez a falta. O Márcio marcou a falta e aplicou corretamente o cartão amarelo. Falta cometida pelo Marcelinho no Eduardo Costa. Vem Tinga com a bola dominada na grande área. Tinga domina, prende. 3 chegaram na marcação. Rogério gira para o Corinthians. 0 Grêmio, 1 para o Corinthians. Marcelinho. Tá aí o André Luiz. Você vê o André que recebeu o cartão. Boa jogada de ultrapassagem. Kleber tem espaço. Marcelinho e Everton esperam o cruzamento. Kleber, belo corte. Tentou mais um. Perdeu algum tempo agora. Ganhou Kleber. Conseguiu o cruzamento. Bola para Danley. Paulo César Tinga. Rubens Cardoso. Varley caiu. E a bola é para o Corinthians. Ao meu ver, errou o Márcio porque o João Carlos deu uma trombada no jogador do Grêmio e ele não marcou. Everton passou pelo Polga. Impedimento do Marcelinho. Esse é um impedimento difícil, é muito perto ali do Jorge Paulo Oliveira. Na verdade, esse é o mais difícil, né? Porque o raio de visão, né, ele fica muito próximo, né? E ele tem que olhar todo o extremo do campo, quer dizer, tem que olhar lá para o outro lado para perceber o jogador colado a ele ali. Mas marcou corretamente. Luiz, nesse momento o Vanderlei extremamente irritado, continua berrando na beira do gramado, agora parou um pouquinho, tentando fazer com que chegue um aviso ao André, para o André trocar. Manda trocar o André. Detalhes do Corinthians com Bruno Bolocha, as notícias do Grêmio você acompanha com Luciano Calheiros. Falta do Zinho, o Corinthians levou vantagem. Está jogando o Tarsílio em velocidade pelo meio. Marcelinho pediu, recebeu na direita, condição legal. Vai ficar cara a cara, o lance é perigoso. Marcelinho pensou, tocou por baixo para fora. Perde uma ótima chance, Marcelinho, ele não acredita. Ficou cara a cara, escolheu o canto e bateu para fora. E tinha o Miller do lado de lá, sozinho também. Everton pedia na entrada da pequena área. A verdade é que o Danley fechou tudinho ali para ele, né? Ele foi se adiantando, o Danley já saiu na frente dele, matou um pouco a sua visão. Tinga. Zinho. Quase 4 minutos no segundo tempo aqui no Olímpico. Ainda Zinho, chegando à linha de fundo. Rogério tira. Ricardinho, ligando com Marcelinho. Everton, Marcelinho. Jogadores baixos, de grande habilidade, de muita velocidade. Marcelinho exagerou, agora perdeu. Esse Eduardo Costa. Tinga. Zinho com muito espaço pelo meio. Luiz Mário pede na direita. Tinga pede na esquerda. Bola para o Tinga. Perdeu a passada, perdeu a bola. A bola veio atrás dele, né? Aí não deu para ele arrumar para finalizar. Marcelinho passou como quis pelo Polga. Tem o Miller na esquerda. Miller fica no mano a mano com o Marinho. Marcelinho se apresentou para devolução. Esperta a tabela. Bola para o Miller na linha de fundo. Cruzamento para o Everton. Lance muito bem trabalhado pelo ataque do Corinthians. O Corinthians agora tem o espaço, né, Luiz, para poder contra-atacar. E além da velocidade dos jogadores, tem a qualidade dos jogadores, né, nas tabelas. Salvou o Mauro Galvão. Nas metidas de bola também. Para desespero do torcedor do Grêmio. Escanteio para o Corinthians, bola fechada. Danley saiu do gol, dividiu. Tá valendo o lance, olha a chance do Corinthians na entrada da pequena área. Houve o desarme, escanteio, foi desarmado o Miller. De uma hora para outra o Vanderlei virou pro Melo e falou assim, vai lá, Melo, leva todo mundo. Todo mundo começa o aquecimento dos jogadores reservas atrás do gol do goleiro Maurício. E nesse lance, Luiz, o Danley ficou reclamando ali a falta do João Carlos, mas o Márcio Rezende não deu muita bola, não. Cobrança curta do escanteio. Marcelinho, cruzamento por baixo, Miller girou bonito! Gol! É do Corinthians! Um lindo gol de Miller! Na sua característica, um giro muito veloz. Miller faz o segundo do Corinthians.
Corinthians 2, para você rever, que giro bonito! 2 para o Corinthians, 0 para o Grêmio. Júnior. Vamos ver, e a execução, né, Luiz? Perfeita, né? O drible, o giro e a batida sem chance nenhuma para o Darley. Se o jogo já estava difícil para o Grêmio, né, nesse segundo tempo, né, o Corinthians voltou bem melhor do que o Grêmio não consegue organizar as jogadas depois desse segundo gol. Se o Corinthians tiver e não perder a vontade de matar o jogo, vai ficar complicado para o Grêmio. Bruno Voloch. Luiz, esse foi o segundo gol do Miller na Copa do Brasil. Ele que foi campeão da competição no ano passado pelo Cruzeiro e, portanto, pode ser o único jogador literalmente bicampeão, né? 2 anos consecutivos, o 7º gol dele no ano 2001. Calando a torcida do Grêmio aqui no Olímpico. Luciano Calheiros e o Tite. O Tite agora ficou bastante abatido, inclusive ficou em silêncio ali, não passou nenhuma orientação para os seus jogadores. Esse que foi o gol de número 12 que o Grêmio sofreu nessa Copa do Brasil, Luiz. Everton na jogada individual, Mauro recuando para Darley. Varley tentou girar. Bola cabeceada para Varley. Miller tirou, Rogério ajeitou, João Carlos. Pois o detalhe é que com esse resultado o Corinthians pode até perder por 1-0 no próximo final de semana em São Paulo, que será o campeão da Copa do Brasil. Quase 8 minutos, segundo tempo. Temos muito jogo pela frente aqui no Olímpico. Expectativa de muitas emoções ainda nesta segunda etapa. E vai mexer o Tite, Luiz. Já chamou ali para uma conversa o Cláudio, número 18. Daqui a pouquinho pode ser a novidade no time do Grêmio. Everton lançado. O auxiliar mandou seguir, deu condição legal para o Everton. Marcelinho pede na entrada da área. Everton puxa, faz o toque, buscava o Marcelinho, tirou Mauro Galvão. Se deslocam muito bem os atacantes do Corinthians. Não, eles se deslocam no espaço correto, né, Luiz? Que é a grande vantagem, que é a coisa que realmente deixa os zagueiros em dificuldade. Eles se movimentam nos espaços certíssimos. Aí, para você fazer uma marcação é complicado, porque além da velocidade, são jogadores com a capacidade técnica boa, tocam bem a bola. Quer dizer, sabem fazer a jogada com rapidez. Olha só, o toque de primeira do Miller foi forte demais, mas a ideia era boa. Você tem Marcelinho e Miller, que são aqueles que tocam melhor essa bola de primeira. E tem o Everton, né, que consegue ocupar esses espaços com uma facilidade incrível, até mesmo que é garoto, quer dizer, se movimenta a todo momento e com facilidade. O torcedor do Grêmio agora tenta empurrar o time. O torcedor sentiu evidentemente o gol do Miller, mas sabe que o Grêmio precisa agora pelo menos do empate. 2-0 para o Corinthians. Temos 9 minutos no segundo tempo. E vai sair o Varley, Luiz. Olha só a bobeada. Marinho acabou perdendo essa bola e a falta foi marcada. Sport TV, o canal campeão. Confirmando a substituição no Grêmio, está entrando o 18, Cláudio, ele que é atacante, entra no lugar do número 9, Varley. Já em campo, Cláudio Pitbull. Mais um jogador revelado pelo Grêmio. E foi o artilheiro da equipe sub-20 que conquistou o título na Suíça, marcou 6 gols na competição. 0 para o Grêmio, 2 para o Corinthians aqui no Olímpico. Todas as emoções do primeiro jogo das finais da Copa do Brasil para você com transmissões especiais. São 4 horas no ar, trazendo tudo o que acontece antes, durante e depois dos jogos. Conversava semana passada com o Naubert, estava muito empolgado com esse trabalho do Bernardinho. Derrubado o Luiz Mário. Falta cometida pelo André Luiz. Cláudio. Acabou perdendo o domínio, o Otacílio tira. Que calma do Marcelinho, que categoria. Belo lance. Vem Corinthians no contra-ataque. Na velocidade do garoto Everton. Marcelinho pediu. Bola toca no Tinga. Everton na linha de fundo fazendo cruzamento. Tiro de meta para Darley. Gira bem Marinho. Bom toque por cobertura para o Luiz Mário. Faz a proteção Ricardinho, gira para o Corinthians.
Anderson se estica. Sport TV, o canal campeão. Em campo, o campeão gaúcho Grêmio jogando contra o campeão paulista, o Corinthians. Em jogo, a Copa do Brasil 2001. Vai dando o Corinthians 2-0 aqui em Porto Alegre. Anderson. Tinga. Vai pra Zinho. Acabou perdendo pro Otacílio. A sobra é de Ricardinho. Polga. Eduardo Costa. Rubens Cardoso. Cláudio abriu na esquerda. De novo Eduardo Costa. Tinga. Zinho. Eduardo. Perdeu para o André Luiz. Vem o Corinthians com Marcelinho Carioca. André Luiz. Ricardinho. Kleber. Joga bonito o Corinthians. Ricardinho, falta dura. Foi no mínimo imprudente o Eduardo Costa. Falou tudo, Luiz. Realmente uma bola dividida muito dura. Foi e Pisou, né? Pisou, mereceu o cartão amarelo e se o Márcio analisasse com um pouco mais friamente, era até o cartão vermelho, porque realmente a sola foi muito violenta. Fica sentindo muito o Ricardinho. Ricardinho estreou no Corinthians no dia 5 de julho de 98, na vitória do Corinthians sobre o União São João de Araras por 2-1. Aí está Marcelinho Carioca. Rogério. 16 no segundo tempo, 2-0 Corinthians. Gols de Marcelinho e Miller. Rogério. Este é Everton. Tinga ganhou. Roger. É o Ricardinho se preparando para voltar. Luiz, e caso o time do Corinthians conquiste a Copa do Brasil, já terá assegurado, né, o direito de participar da Taça Libertadores no ano que vem. Mas como o Corinthians vai participar também da Copa dos Campeões, né, que dá direito ao campeão participar da Libertadores, talvez o Corinthians leve um time misto para a competição, já que não terá nenhum sentido, né, utilizar os titulares. No caso, então, o Vanderlei pouparia alguns titulares já para o Campeonato Brasileiro e observaria os reservas. Detalhes do Corinthians com o Bruno. Luciano Calheiros, e como é que está o Tite? Agora é um pouquinho mais tranquilo do que antes. Passou uma orientação para o Roger, agora também para o Rubens Cardoso. Enfim, para o Roger proteger esse lado aqui e liberar um pouco mais o Rubens. Cláudio. Roger. Rubens Cardoso pediu condição legal. Bom toque para o Cláudio dentro da grande área. Cortou para o meio. Roger pedia essa bola e não recebeu. Absoluto Anderson Polga. O Grêmio tenta pressionar. Tinga. Roger. Foi desarmado. O Corinthians pode ser cada vez mais perigoso nos contra-ataques. O Grêmio vai levando seus jogadores à frente, vai buscando o primeiro gol. Falta no Tinga. O Otacílio foi, deu uma mãozada ali no Tinga. É porque o Tinga anteriormente tinha dado também uma mãozada no Otacílio. Aí o Otacílio foi a forca, e o Márcio não viu nada do jogo seguinte. Os quase 18 no segundo tempo. 0 Grêmio, 2 para o Corinthians. Todas as emoções da Copa do Brasil para você em 4 horas de transmissões. Bola chega no Zinho na entrada da área. Sem muitas opções, ele prende. Toca com Rubens Cardoso. Abriu espaço para o cruzamento, bola fechada. Kleber cabeceando para trás. O Corinthians marca bem, Luiz. O Corinthians está puxando o Grêmio para o seu campo para depois explorar essa velocidade. E o sistema de cobertura dos laterais, né? O Kleber fecha nas costas do Scheid, o Rogério fecha nas costas do Álvaro, com o Otacílio fazendo aquele homem de frente ali, não estão deixando nenhum espaço para o Grêmio trabalhar. Zinho. Sai o cruzamento. Sobra do Cláudio na entrada da área. Bateu cruzado, tá valendo condição legal. Vem o Grêmio! Gol! É do Grêmio! Luiz Mário! A defesa do Corinthians não saiu, dando condição de jogo ao Marinho.
Na sobra, Luiz Mário cara a cara, fez o primeiro do Grêmio. Reveja, 1 para o Grêmio, 2 para o Corinthians. Luiz Mário. Júnior. O detalhe foi justamente esse, né, Luiz? Na hora que a defesa tirou essa bola, quer dizer, ficou o Rogério e o Álvaro, né? Que se eles tivessem saído, automaticamente os jogadores do Grêmio iam estar em posição de impedimento. Até porque o chute, né, do Flávio não foi um chute, ele saiu meio mascado, né? Tanto que o Marinho teve dificuldade até para dominar. Eduardo Costa. O jogo ganha muito em emoção aqui em Porto Alegre. 1 para o Grêmio, 2 para o Corinthians. Luiz Mário fazendo bela partida, acreditando na jogada individual, faz o cruzamento, Zinho subiu. A sobra é de Rubens Cardoso. O único time, Luiz, digamos assim, que conseguiu tirar pontos do Corinthians na Copa do Brasil até agora foi o Atlético Paranaense no empate em São Paulo por 0-0. Partida válida pelas quartas de final. Luiz Mário arrisca a bomba de fora. Gol! É do Grêmio! Luiz Mário de novo! O passe dele é do Corinthians! Luiz Mário empata o jogo, arriscou, acreditou, Maurício falhou. Grêmio 2, Corinthians também 2. Tem torcedor invadindo agora o gramado. Júnior, 2-2. A gente já esperava por essa reação do Grêmio, né, Luiz? E dessa vez o Luiz acertou um chute defensável, a gente pode dizer assim, né? O Maurício não conseguiu. Ela tomou mais velocidade ainda quando quicou na frente dele. Ele devia estar com a visão encoberta, com a bola em cima dele. Não deu para ele chegar, mas ele está com crédito até pelas defesas que já fez anteriormente. Luciano Calheiros. 22º gol do Grêmio na competição. Olha o lance, Luiz. Não, 22º gol do Grêmio na competição. 5º do Luiz Mário, que agora é o artilheiro do Grêmio na Copa do Brasil. E um detalhe, Luiz, com esse resultado o Grêmio joga por uma simples vitória em São Paulo. Bruno Voloz. O Vanderlei apenas continua fazendo alguns sinais de tranquilidade, pedindo calma para o time. Quem ficou muito irritado com o gol foi Miller. Dois gols na Copa do Brasil, número 18, Gil. Segunda alteração no time do Corinthians. O Vanderlei coloca o time um pouco mais à frente, de novo o Ricardinho. Cartão para Eduardo Costa. Exatamente, se quiser já pode inclusive viajar para a Argentina. Foi o terceiro dele, está fora da partida lá em São Paulo. Mas entrou na maldade, hein? Temos quase 28 minutos no segundo tempo. Cobrança do Marcelinho de fora. Tiro de meta para Danley. Sport TV, o canal campeão. Luiz Mário. Chat fez o cortezinho, dividiu. A sobra é do Corinthians. 2-2, jogo decisivo, jogo emocionante aqui no Olímpico. Rubens Cardoso fez o toque para o Eduardo Costa. A posse de bola mais uma vez é do Corinthians. Rogério. Fez o lançamento na direita. É um jogador de muita habilidade, extremamente promissor o Gil. De novo o Rogério. Ricardinho. Chamando o apoio do Kleber. Vem o Corinthians na boa com o Kleber pela esquerda. Marcelinho disparou. Tentativa de tabela para o meio. Kleber. A sobra é do Corinthians. Marcelinho Carioca. Puxando para o meio, buscando espaço para o chute. Foi desarmado. Luiz Mário. Zinho pede na esquerda. Luiz Mário já levantou a cabeça, já viu. Marinho virou atacante. Bola para Cláudio. Pois é bom lembrar que esse resultado não deixa de ser bom para o Corinthians, porque um empate em 0-0 ou até 1-1, o time conquista a Copa do Brasil. Aí o Cláudio Pitbull puxou para o meio. Lindo drible. Cláudio na jogada individual. Perdeu o ângulo. Ele acredita, se reequilibra.
A pressão é do Grêmio. Cláudio ganha o escanteio. Tá preocupado o Vanderlei Luxemburgo. Cláudio tem muita pressa. E o Corinthians se assustou, né? Depois do primeiro gol e essa vontade toda que o Grêmio colocou, o Corinthians está assustado. Escanteio pra Zinho cobrar. Você viu a apreensão ali do Scheidt. Zinho batendo o escanteio pro Grêmio na pequena área. Marinho subiu, ele não acredita. Tiro de meta para Maurício. Aqui no Olímpico, 2 para o Grêmio, 2 para o Corinthians de Maurício. Por via das dúvidas, bola para fora. Marcelinho. O Grêmio vem cada vez com mais jogadores, mas pode ficar vulnerável atrás. Marcos Senna caiu. Falta a favor do Corinthians. Temos quase 35 no segundo tempo. Derrubado Marcos Senna. Falta perigosa a favor do Corinthians. Marcelinho batendo. Sport TV, o canal campeão. Sabe o que deu a impressão nesse segundo tempo? Ele vai. Olha aí o Cláudio. Bateu colocado. Passou muito perto. A impressão que o Corinthians está desgastado, né? Ele já está cansado um pouco. O Marcelinho já não acompanha o mesmo. Não acompanha o ritmo do jogo. O próprio Ricardinho também. Passou perto mesmo. Mas eu acho que ele estava na bola, né? Grêmio 2, Corinthians também 2. Prepare-se, você torcedor do Corinthians, para lotar possivelmente o Morumbi. Você torcedor do Grêmio, vale a pena, hein? Vale a pena sair aqui de Porto Alegre. Você torcedor do Grêmio em São Paulo. A grande final promete. 2 Grêmio, 2 Corinthians no primeiro jogo. Sendo que pro Grêmio, Júnior, tem o retorno do Marcelinho Paraíba. É o grande reforço, né, Luiz? Quer dizer, com o Marcelo, a equipe tem uma outra dinâmica, até pela sua capacidade de organização e principalmente finalização. Bem, Roger. Eduardo Costa. Rubens Cardoso. Rubens estava inseguro no Santos, era um jogador inseguro, não reeditou as boas apresentações do Guarani no Santos, está jogando bem. Vale até declaração no Sport TV, mas está jogando muito bem aqui no Grêmio. O Barrow, o Roger também é um bom jogador, né? Um jogador histórico já no Grêmio. Vanderlei está esperando o fim do jogo. Passamos dos 48, esse pode ser o último ataque da partida. Falta para o Grêmio, Zinho faz o cruzamento. Apita Márcio Rezende de Freitas. Termina empatado o primeiro jogo da série final da Copa do Brasil 2001. 2 para o Grêmio, 2 para o Corinthians.